Oi gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou começar aqui agora a gravar a quinta aulinha da nossa parte de instalações elétricas, beleza? Como eu sempre digo, produtos, marcas e empresas são citados nessa apresentação apenas como exemplos e fontes de informação. Não são indicação, referência ou preferência do autor. Os sites indicados foram acessados de julho a outubro de 2023, caso não informado, beleza? Hoje eu vou começar aqui trocando uma ideia com vocês sobre a geração de energia elétrica em um sistema trifásico de corrente alternada, beleza? Para isso, eu vou apresentar aqui um vídeo do canal The Engineer Mindset, tá? E eu vou mostrar esse vídeo e vou explicando algumas partes dele, beleza? A gente vai ver aqui a partir do vídeo a questão da geração de eletricidade em um sistema trifásico de corrente alternada. Aqui, ó, você já pode reparar pelo vídeo que está aí que a gente tem três fases, cada uma em um gráfico. Aqui você vê a fase 1, aqui você vê a fase 2 e aqui você vê a fase 3. São essas fases às quais eu me refiro quando eu estou falando do nosso próprio projeto, tá? São três fases defasadas de 120 graus entre uma e a outra, beleza? Ah, professor, mas a corrente que recebemos em nossa casa, ela oscila sim, vai até o máximo, até o mínimo? Sim, ela oscila. Por isso que a gente chama ela de corrente alternada. Ela vai desde um pico positivo, olha para você ver aí na figura, passa por um nível neutro, depois vai até um vale, ou seja, um máximo negativo. Quando a gente faz um único gráfico com as três curvas das três fases, a gente tem esse gráfico aqui, ó. É a união dos três gráficos das fases isoladas. E é exatamente esse tipo de corrente que é gerada e transmitida pelas nossas concessionárias. Beleza? Ô professor, mas como que isso daí é gerado? Como se dá essa defasagem? Bom, a partir do que eu já te expliquei até aqui, vamos agora trocar uma ideia sobre a geração dessa tensão trifásica. Para gerar essa corrente alternada, vou precisar de um gerador de corrente alternada, CA. De modo bem geral, a gente vai dividir esse gerador CA em duas partes. Aqui a gente tem o rotor, ele fica girando. A partir da passagem de água em uma turbina, por exemplo, se for o caso de uma hidrelétrica, beleza? E aqui a gente tem o estator, o próprio nome indica, ele fica estático, ele fica fixo, fica parado. O estator ele envolve o rotor. O rotor é que gira. O rotor é composto de um ímã, você pode reparar aí. Esse ímã, ao girar, gera um campo magnético que ele vai oscilar dentro do estator. Talvez você vai lembrar de suas aulas de física aí, de acordo com a lei de Faraday, quando a gente tem a variação de um fluxo de campo magnético em um circuito condutor, a gente tem o surgimento de uma força eletromotriz induzida, ou seja, uma tensão elétrica nesse condutor. Pelo princípio da indução eletromagnética, a gente vai ter a geração de uma corrente pela passagem do campo magnético pelo condutor. A passagem do campo magnético força um movimento nos elétrons do condutor em determinado sentido, beleza? Você pode reparar aqui, ó, no estator, você vê que a gente faz a conexão de cabos, alguns cabos, por exemplo, cabos de cobre, para captar a corrente elétrica gerada pela indução eletromagnética. O ímã do rotor, ao girar, vai produzir um campo magnético giratório. Esse campo magnético giratório, ele gera uma corrente elétrica no circuito conectado. Só que essa corrente varia de intensidade, assim como varia também, né, a posição do rotor dentro do estator. Olha para você ver, o rotor está girando. Você pode reparar que o ímã do rotor oscila alinhando de vez em quando o polo norte e de vez em quando o polo sul, com os polos do circuito do contator. Isso gera um movimento dos elétrons, ora num sentido, ora em outro sentido. Essa variação que justamente gera a corrente alternada, como eu mostrei nos gráficos lá no começo dessa explicação. O rotor gira e inverte a polaridade do campo magnético. Interessante, né? Essa inversão de polaridade faz com que os elétrons se movam cada hora em uma direção. Você pode reparar nesse trecho do vídeo aqui, ó, que está passando aí agora, a variação dos polos norte e sul,
Cada rotação do rotor completa um ciclo. O número de ciclos por segundo é chamado frequência. Essa frequência é medida em Hz, Hz. Na nossa região, a corrente é fornecida a 60 Hz. Essa frequência é determinada na geração da nossa energia elétrica. Se a gente ligar uma lâmpada de filamento na saída do gerador, a gente tem uma oscilação na luminosidade dessa lâmpada. Ela apresenta uma luminosidade máxima quando ela receber aquela tensão nos picos, ou positivo ou negativo, e uma luminosidade mínima quando a nossa corrente estiver próxima do neutro. Só que em condições normais, essa variação de luminosidade não é captada pelo olho humano. A gente vai ver, a gente tem condições de ver apenas aquela lâmpada acesa. Mas aí você vai me perguntar assim, professor, e as outras duas fases? Você não disse no começo dessa apresentação que são 3 fases? Sim, são 3 fases. Vamos considerar o mesmo raciocínio, só que agora eu vou adicionar mais um condutor em outros 2 polos do estator. Então agora a gente vai ter a geração de 2 fases. Repara que as 2 fases têm uma defasagem de 120 graus entre elas. E por fim, a gente pode adicionar ainda um terceiro condutor conectado ao estator. Você pode reparar aí no vídeo que está passando. A gente vai ter então a geração de 3 fases, tá? Aí você pode ver tanto o esquema básico de funcionamento, que você está vendo aí agora, como o gráfico das 3 fases zeradas, oscilando com uma defasagem de 120 graus entre elas. Essa defasagem de 120 graus provém de que a gente tem um círculo completo, um giro tem 360 graus. Como eu estou dividindo ele por 3 fases, ou seja, 360 graus dividido por 3, a gente tem a defasagem, que é 120 graus. Beleza? Bom, gente, visto essa questão da geração aí, eu vou mostrar para vocês um detalhe aqui agora, introduzindo mais alguns conceitos, mais algumas diferenciações entre os cabos, beleza? Eu já tinha mostrado para vocês anteriormente que, de acordo com o método de instalação, eu tenho os condutores isolados, né? Que a gente tem só isolação, ou seja, cabos que suportam uma tensão máxima de 750 volts. E a gente tem ainda os condutores unipolares, onde a gente tem isolação e cobertura, né? E a gente tem a capacidade de tensão de 1 kV, e os condutores multipolares. A gente também tem uma dupla proteção de isolação mais cobertura, também 1 kV, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês que, além dessa questão de cabos 750 volts, 1 kV, que define o método de instalação, a gente tem outras características que vão ser consideradas no momento do dimensionamento da corrente admissível do cabo, beleza? E eu vou fazer esse dimensionamento no momento que eu estiver fazendo o quê? O cálculo da capacidade de condução de corrente do cabo. Mais à frente ainda nessa aula de hoje, vocês vão reparar que eu vou precisar desse dado aqui do cabo que a gente for trabalhar. Ele vai ter uma isolação em PVC 70 graus? Ou ele vai ter uma isolação em outro material? EPR, HEPR, XLPR, 90 graus. Beleza? Essa questão da temperatura de trabalho, a gente vai usar no dimensionamento da corrente admissível do cabo. Só mostrando para vocês alguns dados de alguns cabos aqui, é muito interessante vocês darem sempre uma olhada nesses dados aí dos fabricantes, né, que eles nos fornecem. Nós temos esse daqui da Prysmian, por exemplo, a gente tem aqui um cabo 450, 750 volts, você pode reparar que ele é em PVC, e a temperatura máxima no condutor é 70 graus Celsius em serviço contínuo, ou seja, ele é PVC 70 graus Celsius, beleza? Além de 750 volts. Você vê esse outro aqui, cabo flexível 750 volts. Ele também é o que? PVC 70 graus. Esse aqui já é da Megatron. Aqui a gente vê um da Sil. Ele é um cabo flexível 750 volts. Você pode reparar, composto termoplástico polivinílico PVC, também 70 graus. Aqui a gente tem um também da Conduspar, né? 750 volts, você pode reparar, ele é PVC 70 graus, temperatura em regime permanente, 70 graus. Já aqui nós temos o cabo Citenax da Prysmian, né? Esse daqui, a gente tem ele
0,6 1 kV, né, que é a tensão máxima admissível, tá? Ele é em PVC e 70 graus, beleza? Não necessariamente se o cabo é 1 kV, ele vai ser 90 graus, tá? Esse daqui, que é um cabo muito utilizado, ele é 1 kV, porém PVC 70 graus. Aqui nós temos outro cabo, você pode reparar também, é da Megatron. Ele tem a capacidade de resistir a tensões de 0,6 1 kV, ou seja, um cabo 1 kV, e ele também é PVC 70 graus, igual você está vendo aqui. Esse daqui, ó, a gente já tem o que? Um cabo flexível Silnax, 1 kV, 90 graus, HEPR. A temperatura de trabalho dele é 90 graus, igual você pode ver aqui, beleza? A gente ainda tem, por último aqui, ele também é da Prysmian, ele é uma isolação composto termofísico em borracha tipo HEPR, temperatura máxima de condutor 90 graus Celsius em serviço contínuo, e ele é um cabo 1 kV, igual você está vendo aqui, beleza? Bom, dito isso, agora eu vou falar um pouco aqui das potências dos equipamentos. Daqui a pouco nós vamos juntar tudo isso aí no projeto, tá? Quando a gente fala em potência, por exemplo, você vê nessa lâmpada aqui, é uma lâmpada 10 watts. Você vê que tem até uma correlação dessa lâmpada LED 10 watts. Se a gente tivesse uma incandescente equivalente a ela, o consumo seria 75 watts. Se fosse uma fluorescente equivalente a ela, a gente já estaria falando de uma lâmpada de 20 watts, beleza? Aqui a gente tem um aparador de grama. Esse aparador de grama é 1.500 watts. Aqui você já vê um secador, 1.700 watts. E aqui também você pode reparar que a gente tem um chuveiro, 7.500 watts, beleza? Então você vê que a gente tem essas potências dadas em watt, que é esse W aqui. Essas potências dadas em watt, igual eu tinha mostrado para vocês, elas são as chamadas potências ativas, em watt. Ela é a potência efetivamente utilizada, ou seja, a potência que faz o meu equipamento funcionar, beleza? Ah, professor, mas a gente tem outros tipos de potência? Sim, a gente tem a potência aparente. É uma potência que eu recebo. Ué, professor, mas você recebe uma potência diferente daquela que o equipamento usa? Sim, a instalação vai receber uma potência diferente, porque a gente recebe a chamada potência aparente. Dentro dela, a gente tem um percentual, que é um percentual maior, da chamada potência ativa, que vai fazer o equipamento funcionar. Mas a gente também recebe um pouco de potência reativa, é uma potência desperdiçada. Então, quando a gente vê essa questão aqui de 1.700 watts, essa questão aqui de 1.500 watts, ela é uma potência que vai fazer o equipamento funcionar. Só que eu acabo recebendo um pouco mais de potência. Obviamente, também vou estar pagando um pouco mais de potência. Ah, professor, e no caso do chuveiro? Já no caso do chuveiro, não. Aqui já é uma resistiva, geração de calor. A gente já recebe efetivamente a potência que o equipamento vai necessitar, beleza? Mas quando a gente tem motores e equipamentos eletrônicos, a gente tem essa diferença, tá? Eu tenho esses 3 tipos de potência. Ah, professor, ainda não ficou muito claro, dá uma explicação melhor? Vou te explicar aqui agora. Imagina que você chegou bem cansado lá na sua casa, tal, ou antes de chegar na sua casa, você passou numa lanchonete e comprou lá um suco de uva para matar sua sede, você está no calor, muito cansado e tal. Aí você recebeu esse copo aí. Olha para você ver, você pagou o copo cheio. Você pagou o equivalente à nossa potência aparente em volt-ampere, igual você está vendo aqui. É o que a gente paga. É para isso que a gente dimensiona. O dimensionamento tem que ser feito em função de VA, volt-ampere. Só que o seu equipamento ele vai usar a potência ativa, que é essa aqui em watt, tá? É a potência efetivamente utilizada. Essa daqui, fazendo uma similaridade, vai ser efetivamente o suco que vai matar a sua sede. A espuma não vai matar a sua sede. Você pagou por ela. Você ficou até meio bravo com o cara da loja lá, falou, companheiro, para que tanta espuma e tal? Mas olha para você ver, a espuma veio junto. Então é mais ou menos essa questão que a gente tem. A espuma seria a potência reativa, tá? E a gente tem até aqui o chamado triângulo de potências, né? Que a gente tem essa questão, mas eu não vou entrar
nesse ponto, chegar tanto nesse detalhe aqui não. O interessante de vocês perceberem é o seguinte, da potência aparente, que é a potência total, eu vou ter o quê? A potência ativa dividido por um fator de potência. O fator de potência, ele sempre vai ser um valor menor do que 1. Por que menor do que 1? Porque a minha potência aparente, ela é sempre maior do que a minha potência ativa. Né? Você vê que o volume do copo, ele é maior aqui do que o volume de suco que efetivamente vai matar a tua sede. Né? Então, como a gente tem a potência aparente maior e a potência ativa ela é menor, esse fator de potência vai ser um número menor do que 1. 0,90, 0,92, 0,85, tá? E isso entra muito, igual eu tinha dito, até repetindo, quando a gente tem motores e equipamentos eletrônicos. Cargas resistivas, sistemas de aquecimento, a gente já não tem essa perda de potência através da chamada potência reativa, beleza? Continuando aqui, ó, falando um bocado do nosso projeto aqui, né? As cargas mínimas de norma que eu adotei no projeto já são dadas em potência aparente, VA, beleza? Quando adotar as cargas de algum equipamento em potência ativa, ou seja, watt, tem que considerar um acréscimo na demanda devido ao fator de potência. Como eu já havia dito, as cargas resistivas, né, aqui do nosso projeto, por exemplo, o forno e os chuveiros, que são inclusive as maiores cargas, né, elas têm um fator de potência de 1, beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui, a partir do meu projeto, vou fazer um levantamento das cargas que a gente vai ter. Tá? Lá no primeiro momento, na primeira aula, eu falei que ia voltar nesse assunto, na diferença de watt para VA. Agora você já sabe que essa diferença existe, você já sabe que existe um fator de potência que é um número que quantifica a relação entre potência aparente e potência ativa. Acabei de explicar. Você vai ver que aqui eu vou fazer um levantamento aqui, ó. Por exemplo, começar das minhas cargas de iluminação. Eu tenho as arandelas, 1, 2, 3, 4 arandelas. Então eu tenho 4 arandelas, cada uma com uma carga de 30 VA. Beleza? Aqui a gente tem também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos de iluminação no teto, cada um com 100 VA. Então, coloquei 8 aqui, beleza? Aqui você vê 2 pontos de iluminação de 160 VA, esse e esse outro. Esse circuito 2 aqui, que é um circuito de tomadas de uso geral, né? Nos 2 quartos aqui e essas duas aqui no acesso, nós temos 15 tomadas, cada uma com 100 VA, tá bom? As tomadas de uso geral do serviço são 3, lá, 1, 2, 3, cada uma de 600 VA. Tomada de uso geral na cozinha são 5, 3 de 600, olha lá, 1, 2, 3, essas de 600 e 2 de 100, tá bom? A gente tem aqui tomada de uso geral dos banheiros, são essas duas aqui, cada uma de 600, do circuito 5. O circuito 6, ele é um circuito de tomada de uso específico, e eu tenho essa outra tomada aqui, que é uma tomada de uso específico também no forno, e a gente tem os 2 chuveiros aqui, circuito 8 e circuito 9, os 2 bifásicos, 220 volts, cada um com uma carga de 7.500 VA, beleza? Bom, gente, dito isso, agora nós vamos trabalhar aqui com o nosso quadro de cargas, beleza? A partir desse quadro de cargas, nós vamos fazer o quê? O dimensionamento dos cabos e dos disjuntores, ok? Ah, professor, mas você já usou na aula anterior diâmetros de cabos 1,5 mm², 2,5 mm², 6 mm²? Sim, eu estou intercalando um pouco as informações aqui, beleza? Mas agora eu vou te responder de onde vem aqueles diâmetros, que eu já comecei o raciocínio com eles lá, beleza? Você vai reparar aqui, ó, que de acordo com os esquemas que eu já tinha te explicado, a gente tem o quê? O circuito 1. Ele é o circuito de iluminação da minha casa, tá? Ele é um circuito com várias cargas, várias lâmpadas, beleza? Várias cargas de iluminação. Nesse exemplo aqui, estou considerando a utilização de arandelas, né, iluminárias de teto, de material não condutor, ou seja, algum material que não dá choque no usuário quando o usuário os tocar, beleza?
Por isso a gente não está usando aqui o condutor terra no circuito de iluminação. Se fosse o caso da utilização de luminárias ou alandelas de material metálico, né, material condutor, aí sim seria necessário o aterramento no circuito de iluminação, para a gente fazer o aterramento dessas luminárias ou dessas arandelas. Para tomar essa decisão, eu estou embasado nesse item de norma aqui, tá? Que ele admite que alguns elementos sejam excluídos das equipotencializações, ou seja, não sejam aterrados. Quem quiser pode dar uma olhada nesse vídeo aí. Já os circuitos 2, 3, 4, 5 são circuitos de tomada de uso geral. Você vê aqui, TUG, beleza? Eles foram montados igual a esse esquema aqui que você está vendo, tomada de uso geral, tá? Monofásicas. A gente tem a saída aqui do quadro de uma fase, um neutro e o terra, 3 cabos, e esses 3 cabos, né, através de várias bifurcações, eles alimentam vários pontos, ou seja, várias tomadas, beleza? Já os circuitos 6 e 7 são tomadas de uso específico. Esse circuito 6, ele tem 3 cabos que saem do quadro, tá? No caso vai ser uma fase, um neutro e um terra. E eles vão de um uso exclusivo até um ponto. Aquele ponto vai ser da máquina de lavar louça. Já o circuito 7, que é uma tomada de uso específico do forno, a gente tem 3 cabos saindo do quadro, 2 fases e o terra. Sem bifurcação, eles vão até essa tomada aqui, e aqui a gente vai fazer a conexão desse forno bifásico, beleza? E por fim a gente tem também os circuitos do chuveiro, você pode reparar. São circuitos bifásicos, você pode ver que a gente tem a saída do quadro fase, fase e terra, não tem nenhuma bifurcação e cada um desses circuitos vai até o ponto de utilização, tá? Que vai ser o chuveiro. 2 chuveiros, 220 volts cada um, com uma potência aparente de 7,5 kVA, beleza? Continuando aqui, ó, ainda o raciocínio, eu tenho essas outras colunas aqui e a gente vai reparar o seguinte, ó. Primeiro, eu tenho a potência aparente, tá? Essa potência aqui, ó, essa coluna, eu obtenho fazendo a soma das minhas cargas. Por exemplo, 4 arandelas vezes 30 VA cada um, mais 8 pontos de luz no teto vezes 100 VA cada um, mais 2 pontos de luz no teto vezes 160 VA cada um, eu vou ter o quê? 1.240 VA. Aqui eu já estou trabalhando em kVA, kVA, então fica 1,24. Esse daqui eu vou ter 15 vezes 100 VA, 1.500. 1.500 VA é igual a 1,5 kVA. Nesse circuito 3, a gente tem o quê? 3 pontos de 600 VA, dá 1.800 VA, né? Ou 1,8 kVA. E por aí vai. Essa daqui é a coluna da potência aparente. Aqui eu tenho um equilíbrio de fases. Qual é o objetivo desse equilíbrio de fases? A minha instalação vai ser trifásica. Daqui a pouco nós vamos explicar como eu cheguei nessa conclusão. Professor, por que é trifásica? Daqui a pouco eu vou explicar. E você pode reparar que eu vou fazer a conexão de cada um dos circuitos em uma fase. Você vai ver que o circuito 1 de iluminação, eu vou usar a fase A. O circuito 2, tomada de uso geral, fase B. O circuito 3, que é TUG, da área de serviço, a fase C. Eu faço essa distribuição, considerando aqui que é onde eu tenho meus circuitos bifásicos, 220 volts, eu vou deixar metade da potência em cada fase. Você pode ver isso aqui no circuito 7, 8 e 9, beleza? Aqui eu tenho o somatório da potência de cada uma dessas fases. Eu tenho que ter isso o mais próximo possível. Assim eu vou ter um bom equilíbrio de fases. Eu não terei nenhuma fase sobrecarregada e nenhuma fase subutilizada. Aqui a gente já tem a corrente de projeto do circuito. Tá? Você pode reparar que aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Como potência é igual corrente vezes a tensão, eu vou calcular essa corrente fazendo o quê? A potência dividido pela tensão. 1.240 VA dividido por 127 dá 9,8 amperes.
1.500 VA dividido por 127 dá 11,8 amperes. E por aí vai. Lembrando que nessas últimas três aqui eu vou dividir por 220 volts. Circuito 7, a gente vai ter o quê? 2.000 VAs dividido por 220 volts. Isso vai dar 9,1 ampere. Para os chuveiros eu vou ter 7.500 VA dividido por 220 volts. Isso gera 34,1 amperes. Beleza? Essa aqui eu acabei de mostrar para você a corrente de projeto do circuito, ou seja, a corrente máxima que a gente vai ter, considerando todos os equipamentos trabalhando ali no máximo, né? Essa é a corrente que a gente vai ter em cada um dos circuitos, beleza? Agora, continuando aqui no nosso quadro de cargas, beleza? Eu vou trocar uma ideia com vocês sobre a questão do cálculo da demanda. O que seria a demanda? Bom, para dimensionar a fiação e a proteção de cada um desses circuitos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nós vamos usar essa corrente aqui, que eu já tinha calculado. Porém, para o dimensionamento da fiação, da alimentação, que é essa daqui, e o disjuntor geral, que é esse daqui, eu vou fazer o chamado cálculo da demanda. Porque estatisticamente é muito difícil eu ter todos os meus pontos de tomada e todo o meu sistema de iluminação, ou seja, todas as minhas cargas acionadas, né, na sua condição máxima e tudo isso ao mesmo tempo. Então a gente vai usar alguns fatores que você pode reparar aqui, são números menores do que 1, que a gente vai multiplicar a potência aparente de cada circuito por esse fator aqui que você está vendo, para a gente ter o quê? Uma potência com o fator de demanda aplicado. Por exemplo, no momento que eu tenho aqui o circuito 1 com uma potência aparente de 1,24, eu vou multiplicar por esse valor 0,76. Aí eu vou chegar em 0,94. Já esse circuito 2, eu vou multiplicar esse valor aqui, 1,50, vezes 0,76. Para ter o quê? O valor de 1,14. Já aqui, o circuito 3, né, tomadas de uso geral da área de serviço, a gente vai multiplicar 1,80 vezes 0,6, tá? Aí eu vou ter 1,08 e por aí vai. Ou seja, eu sempre vou multiplicar essa coluna de potência aparente por esse fator de demanda aqui para ter essa potência com a demanda aplicada, beleza? Eventualmente, é comum até a gente ver, né, alguns profissionais trabalharem com apenas um fator para a casa inteira, beleza? Por exemplo, 0,75 e tal, e a partir daí você vai fazer esses cálculos. Mas aqui eu estou fazendo de uma maneira separada, um pouco mais completa, beleza? Mesmo que você não venha fazer assim na escola, pelo menos você vai saber que existe. Ah, professor, e da onde você encontrou esses valores aí, esses fatores 0,76, 0,6, 0,8, 0,92? Olha, eu encontrei isso na norma de distribuição aqui da CEMIG, beleza? Fornecimento de energia elétrica em tensão secundária, rede de distribuição aérea, beleza? Para edificações individuais. É um documento de julho de 2022. Quem quiser pode dar uma olhada aí, o PDF está disponível, tá? Pois bem, aqui então eu vou te explicar a origem desses fatores de demanda. Nesses dois primeiros circuitos aqui, ó, circuito 1 e 2, somando a potência deles aqui, eu vou ter o quê? 2,7 kVA, né? Somando esses dois valores aqui. Então eu vou usar essa tabela 10 aqui da normativa da CEMIG, fatores de demanda para iluminação e tomadas. Como eu vou ter uma carga instalada entre 2 e 3, eu vou usar o fator 0,76. Por isso que aqui está 0,76. Eu agrupei esses outros circuitos aqui, o 3, 4, 5 e 6, eu agrupei esses circuitos também, seguindo o mesmo raciocínio, né, nessa mesma tabela aqui, que são de tomadas de uso geral, né? E a gente tem a carga instalada do circuito 3 até o circuito 6 de 7 kVA, beleza? Então você vai reparar aqui, ó, que eu vou estar exatamente aqui entre 6 e 7,
eu vou ter 0,6, o meu fator de demanda. Por isso que eu tenho aqui 0,6. Já aqui, ó, eu vou usar essa outra tabela aqui para a questão do circuito 7, que é um forno. Estou deixando um circuito específico para um forno. O número de tomadas de uso especial para forno menor que 3,5, que você pode ver aqui, ele até fala em quilowatt, mas aqui eu já estou trabalhando em VA. Nesse caso aqui, eu vou usar o fator de demanda de 0,8. Tá? E como eu tenho 2 chuveiros aqui, eu também vou usar aqui um fator de demanda 0,92. Beleza? Então você vai ver que a partir dessas tabelas aqui eu obtive o fator de demanda. Beleza? E a partir do fator de demanda eu obtive essa coluna aqui das potências, né, de cada circuito após a aplicação do fator de demanda. Quando eu somar toda esses itens aqui dessa coluna, eu vou ter o que? A minha potência em kVA, que é a minha demanda trifásica, 21,7 kVA. Você pode ver aqui, ó, 21,7. Ainda na norma de distribuição da CEMIG aqui, nós temos a classificação das unidades consumidoras. Nós temos aqui o fornecimento de energia a 2 fios, né, fase e neutro, fornecimento de energia a 3 fios, que são 2 condutores fases e um neutro, ou seja, fornecimento bifásico. E a gente tem também o tipo de consumidor C, né, que a gente tem o fornecimento de energia a 4 fios. O que seriam 4 fios? 3 condutores fases mais o neutro, beleza? No nosso caso aqui, ó, eu tenho uma carga instalada de 21,7 kVA, beleza? Ela está muito acima da carga de 8, né, kW, que é essa daqui do fornecimento de energia a 2 fios. Então, não teria como eu receber um sistema monofásico aqui na minha casa. Aqui a gente tem a opção do sistema bifásico, né? Aqui a gente tem, a carga instalada até 16 kW. A minha já está em 21,7, está bem acima também. Então, não me atenderia essa questão da alimentação bifásica. Então, se a gente já passaria aqui para o tipo C, consumidor tipo C, que é a alimentação trifásica. Tá? Nesse caso aqui, a gente tem a carga instalada entre 16,1 e 75 kW e a demanda provável até 75 kVA, ou seja, é o meu caso. Beleza? Eu estou com 21,7 kVA, tá? Aí você pode até me perguntar, professor, e se eu quisesse entrar nesse tipo B de fornecimento, tal, teria como? Olha, nesse caso aqui, até teria uma casa relativamente pequena e a gente poderia considerar, por exemplo, que eu estou instalando também um sistema eficiente de aquecimento solar. Você pode até ver nas minhas aulas de instalações hidrossanitárias, eu posso levar em consideração que eu não vou ter essas 2 cargas tão grandes de chuveiro, aqui 7,5 kVA. Aí, no caso, a gente trabalharia com chuveiros híbridos, por exemplo, né? Porque eu poderia ter até um consumo de energia elétrica no chuveiro, porém, apenas no dia que o aquecimento solar não trabalhasse de uma maneira adequada, um dia mais frio, nublado, e mesmo assim, eu teria ainda já um certo pré-aquecimento da água pela energia solar. Então eu não demandaria uma potência aparente aqui do chuveiro de 7,5 kVA, beleza? Ou seja, em algumas condições, essa casa poderia ser enquadrada em um fornecimento tipo B. Mas como eu estou desconsiderando essa questão aí, né, da questão hidrossanitária, sistema de aquecimento, outras fontes aí, então nós vamos trabalhar aqui com fornecimento tipo C, ou seja, alimentação trifásica, beleza? Pois bem, gente, aqui a gente tem, vocês podem reparar, uma tabela, tá? Para o fornecimento para consumidores tipo C, ou seja, fornecimento trifásico. Essa tabela subdivide o fornecimento tipo C em C2, C3, C4, C5, C6 e C8. O nosso caso aqui, ó, vai ser essa primeira linha aqui, o chamado C2, tá? Ah, professor,
Como que você sabe disso? No meu caso, eu tenho uma demanda de 21,7 kVA. Veja aqui, eu calculei. E aqui, ó, esse C2 é entre 15,3 e 24 kVA. Beleza? Bom, gente, após a gente ter feito essa aplicação aqui do fator de demanda e ter calculado a nossa demanda trifásica, que é 21,7 kVA, eu vou calcular agora o que? A minha corrente de alimentação, beleza? Como que a gente vai calcular essa corrente de alimentação? De acordo com esse livro aqui do Eduardo Cruz e do Larry Aniceto, muito bom, particularmente eu tenho lido aí, muito interessante, a gente vai fazer o cálculo dessa corrente aqui, ó, corrente de demanda, corrente de alimentação máxima. A gente vai fazer o quê? A gente vai pegar essa potência e dividir por 220 raiz de 3. O que é 220? É a tensão entre duas fases, beleza? Essa fórmula aqui também é indicada nesse vídeo aqui, tá? Esse nosso amigo aqui da Escola da Elétrica, ele explica como dimensionar disjuntor geral trifásico pelo cálculo da demanda. Quem quiser pode dar uma olhada também, que ele explica mais ou menos isso aqui que eu estou explicando também, beleza? Agora, nesse caso aqui, eu vou usar essa fórmula, você pode fazer esse cálculo aqui, a gente vai ter o quê? Uma corrente de alimentação de 56,9 amperes, beleza? Continuando o dimensionamento aqui, ó, a gente vai reparar o seguinte, tá? Agora nós vamos começar a dimensionar os cabos, beleza? Nós vamos considerar, por exemplo, a princípio, o dimensionamento dos cabos de cada circuito, beleza? Eu vou ter cabo do circuito de iluminação, eu vou começar considerando o mínimo exigido por norma, que é 1,5 milímetro quadrado. Vou considerar os nossos demais circuitos, que terão cabos de 2,5 milímetro quadrado, né? As tomadas de uso geral e tomadas de uso especial, e os chuveiros a gente vai ter cabo de 6 milímetros quadrados, tá? Para esse caso aqui, vamos ver a capacidade de condução de corrente de cada um deles, beleza? Para isso, a gente vem nessa tabela aqui, que é uma tabela que tem essa mesma numeração na norma, e a gente vai chegar à seguinte conclusão: como nós vamos instalar esses cabos? A gente vai usar esse chamado método B1 aqui, ela, condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. Aqui vale alvenaria ou em laje, beleza? É o chamado método B1. No caso dos nossos circuitos aqui, eu vou ter um número de condutores, né, carregados de 2. Por quê? Ou eu vou ter fase neutra, que é o caso dos circuitos monofásicos, ou eu vou ter fase e fase, que é o caso dos circuitos bifásicos, beleza? Número de condutores carregados serão 2. Eu venho nessa outra tabela aqui, olha lá, método de instalação B1, 2 condutores carregados para um cabo de 1,5 milímetros quadrados. A gente vai ter aqui 17,5 amperes. Esse 17,5 amperes eu trouxe ele para cá. Ainda no método de instalação B1, ainda com 2 condutores carregados, eu vou ter o cabo de 2,5 milímetros quadrados. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma capacidade dele de 24 amperes, beleza? Ainda no método de instalação B1, ainda considerando 2 condutores carregados, eu estou vindo aqui, ela, cabo de 6 milímetros quadrados. Eu vou ter 41 amperes. Olha o 41 aqui, beleza? Essa tabela aqui, ela é específica para condutores de cobre, isolação PVC e temperatura no condutor 70 graus. Percebe? Por isso que eu fiz aquela introdução com essa questão da temperatura de trabalho dos condutores. Beleza? Então aqui você viu que agora eu determinei essa capacidade de condução de corrente nos condutores. Só que a gente tem um outro detalhe aqui. A gente tem o chamado fator de agrupamento. Você pode reparar aqui, ó, se eu tiver só um circuito dentro do eletroduto, eu vou usar o fator 1.
Se eu tiver 2 circuitos dentro do eletroduto, eu vou usar o fator 0,8. Se eu tiver 3 circuitos dentro do eletroduto, eu vou usar o fator 0,7. Deu para vocês perceberem? Então aqui, ó, como eu tenho no meu projeto, vai aparecer aí agora, por exemplo, eu tenho um trecho aí, que eu tenho o circuito 1 de iluminação, circuito 2 TUG e o circuito 5 TUG, eles estão passando, ou seja, são 3 circuitos passando dentro de um eletroduto. Como eu tenho 3 circuitos dentro de um eletroduto, eu estou usando para eles o fator de agrupamento 0,7. Os outros circuitos aqui, com exceção desses 3 ainda, e com exceção do chuveiro, a gente tem no máximo 2 circuitos dentro do eletroduto. Tá? Como são no máximo 2 circuitos dentro de um eletroduto, a gente tem aqui o fator de agrupamento 0,8. E como eu deixei o caminho exclusivo para o chuveiro, você vai lembrar lá que eu já expliquei isso numa aula anterior, os caminhos exclusivos para o chuveiro, né, me indicam que eu não tenho uma divisão do circuito do chuveiro com outro circuito dentro do mesmo eletroduto. Então aqui, ó, o fator de agrupamento para os dois chuveiros é 1 em 1. Nós temos também o fator de temperatura. Aqui para a nossa região, normalmente a gente aplica 1, tá? E o que acontece com isso? Eu vou ter essa capacidade de condução de corrente dos condutores aqui e ela vai ser reduzida em função desses fatores aqui. Então, a partir desses valores que a gente tinha, da capacidade de condução de corrente dos condutores, aplicando esses fatores de correção, a gente vai ter o seguinte: para um cabo de 1,5 milímetros quadrados, inicialmente, a capacidade de condução de corrente dele era 17,5 amperes. Considerando um fator de 0,7, que eu vou multiplicar 17,5 por 0,7, a gente vai ter esse valor aqui, que é 12,3 amperes. Ou seja, essa daqui é a capacidade máxima que eu posso considerar como capacidade de um cabo de 1,5 milímetros quadrados nessas condições aqui, beleza? Já esse segundo circuito aqui, que é o circuito 2, a gente teria o quê? Uma capacidade de condução de corrente de 24 amperes, tá? Considerando esse fator de agrupamento de 0,7, a gente vai ter essa capacidade reduzida para 16,8 amperes, igual você está vendo aqui, beleza? Aqui no circuito 3, a gente vai ter o quê? De 24 amperes, né? O fator de agrupamento aqui é 0,8, a gente vai ter a capacidade efetiva de condução de corrente nessas condições de 19,2 amperes, beleza? Para um cabo de 2,5 milímetros quadrados. E por aí vai. Nessa coluna aqui a gente tem o quê? A capacidade de condução de corrente dos condutores nas condições previstas, tá? Nós vamos chamar de IZ. Essa daqui é a capacidade de condução de corrente que eu vou considerar para os meus cabos. Por quê? Porque é a capacidade deles já nas condições de trabalho. E aqui você pode reparar também o seguinte, nessa última coluna aqui, nós temos o dimensionamento dos disjuntores. Por que esse disjuntor aqui, ele é 10 amperes? Você vai reparar que o valor de 10 amperes é maior que 9,8 amperes, que é a corrente de projeto, e menor que 12,3 amperes, que é a capacidade de condução de corrente já nas condições de trabalho, o IZ. Então a gente tem 10 amperes entre 9,8 e 12,3. Ah, professor, por que isso? Veja você, se eu tiver o meu circuito trabalhando até 9,8 amperes, ou seja, toda a minha iluminação trabalhando, ok, vai trabalhar, beleza. Porém, se eu tiver uma sobrecarga ou um curto-circuito, aí sim, o disjuntor vai desarmar. E daqui a pouco eu vou falar dessa questão dos tipos de acionamento do disjuntor. Mas basicamente aqui, ó, considerando a corrente nominal, vai ser 10 amperes. E esse segundo disjuntor aqui, eu já estou colocando ele 16 amperes. Por quê? 16 amperes está acima da minha corrente de projeto, que é 11,8 amperes. Ou seja, eu consigo atingir minha corrente de projeto sem desarmar o disjuntor. Porém, esse disjuntor de 16 amperes, ele tem um valor nominal, 16 amperes,
menor do que 16,8 amperes, que é o quê? Que é a capacidade de condução de corrente máxima nesse condutor aqui. Ou seja, o disjuntor está abaixo da capacidade de condução de corrente no condutor. Então, o disjuntor está, sim, protegendo o cabo, beleza? E por aí vai, você vai ver que a gente tem sempre esses valores do disjuntor aqui, acima da corrente de projeto e abaixo da capacidade de condução de corrente dos condutores, tá? No caso dos chuveiros aqui, por exemplo, que a gente tem um sistema bifásico, por isso que a gente tem o disjuntor aqui 2 por 40, a gente está com o disjuntor 40 amperes, bifásico de 40 amperes, acima da corrente de projeto, que é 34,1 amperes. Ou seja, o disjuntor não vai desarmar no momento que eu atingir essa corrente máxima de projeto, que é a que eu quero que realmente eu possa chegar até ela. Porém, o disjuntor ainda está abaixo desse outro valor aqui, que é a capacidade de condução de corrente nas condições previstas, beleza? Ou seja, todos os meus circuitos estão protegidos. Pois bem, e para a gente fechar essa aula de hoje, vamos focar aqui um pouco na nossa lista de materiais, beleza? Você pode reparar aqui, disjuntor termomagnético 1 por 10 amperes, ou seja, monofásico de 10 amperes, padrão DIN. Eu vou ter um, que é o da iluminação. É esse daqui que você está vendo aqui, ó. Depois a gente vai ter disjuntor monofásico 16 amperes DIN. Eu vou ter 5. Por quê? São os circuitos 2, 3, 4, 5 e 6. Monofásico 16 amperes. A gente vê também isso daqui, ó. Disjuntor termomagnético 2 por 16 amperes, bifásico de 16. Vai ser esse daqui. Disjuntor 2 por 40, ou seja, bifásico de 40 amperes para os dois chuveiros, são esses dois aqui. E aqui a gente tem o disjuntor trifásico de 63 amperes, tá? Que ele é para a nossa alimentação. Você pode ver, é esse daqui. Ok? Ô, gente, é isso aí. Muito obrigado. Agradeço a atenção de todos aí e agradeço a força dos professores Rispoli, Marcelo e o Anderson, beleza? Grande abraço aí. Tchau.